Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre função afim e agora a gente vai fazer o estudo do sinal dessa função. Lembrando que a função afim é a função de R em R, ou seja, domínio contra domínio nos reais, em que a lei é escrita da forma f de x igual a x mais b. Então, o que é o estudo do sinal? O estudo do sinal a gente vai indicar os valores de x em que f de x é maior que zero, f de x igual a zero e f de x menor que zero. Se a gente pensar, ó, maior que zero, positivo, igual a zero, sem sinal, e menor que zero, negativo, são os sinais da função. Então, por isso, o estudo do sinal da função. Nesse caso, afim. Tá? E a função afim, o gráfico é uma reta. Então, a gente vai aprender a fazer o estudo do sinal a partir do gráfico, mas depois a gente não vai precisar fazer mais. Ó, dessas três condições aqui, o que a gente já sabe é determinar o valor em que f de x é igual a zero, porque a gente chama raiz da função. É a raiz da função afim. Então, ó, eu vou escrever para que valor de x, f de x é zero. X igual a raiz da função. Ou seja, a gente tem que igualar a lei da função a zero e resolver. Então, olha só, a lei da função é ax mais b igual a zero. Ó, o b está somando, passa subtraindo. E o a está multiplicando, passa dividindo. Então, essa é a raiz da função. Menos b sobre a. Mas não se preocupe em decorar. Se você sabe que a raiz é o valor de x em que f de x é zero, quando vocês tiverem a lei da função igual a zero e resolve como uma equação de primeiro grau normal. Ó, então, aqui nesse gráfico, até a raiz está perto de 1, né, mais ou menos. Então, vamos observar o seguinte. Qual é a parte do gráfico que está com f de x positivo? Bom, no plano cartesiano, f de x ou y, né, que f de x é outra maneira de definir o y da função, os y positivos no plano cartesiano estão acima do eixo x. Então, a gente vai olhar aonde que o gráfico está acima do eixo x e indicar seus respectivos valores de x. O y é negativo quando está abaixo do eixo x. E, como nós já vimos, né, quando intersecciona, ou quando o ponto está no eixo x, o y é igual a zero, que a gente já comentou da raiz. Então, aqui eu vou destacar o gráfico aonde ele está, qual é a parte que ele está acima do eixo x. Ó. É essa parte que eu destaquei em uma cor bem chamante, bem colorida. Aí notem o seguinte, essa parte, ó, ela está à esquerda ou à direita da raiz? Nesse caso, ela está à direita, para valores maiores que a raiz. Então, é isso que a gente vai escrever. Quais são os valores de x em que f de x é maior que zero, para quando x é maior que a raiz. Ou a gente escreve na forma de intervalo, x pertencente à raiz aberto até mais infinito. E quais seriam, onde estariam os valores em que a função está negativa, abaixo do eixo x? Então, ela é negativa nessa parte que eu estou destacando. Bom, observem e respondam. Os valores de x em que a gente tem o gráfico abaixo do eixo x, ó, aqui os y são negativos, estão à esquerda ou à direita da raiz. Nesse caso, estão à esquerda. Então, é isso que a gente vai escrever. Se estão à esquerda, são valores menores que a raiz. Então, é isso que a gente vai indicar. X menor do que R.
ou na forma de intervalo de menos infinito a raiz aberta. Eu vou repassar para vocês uma maneira compacta de fazer esse estudo do sinal, baseado até no seguinte, ó. Vocês notaram que aqui, ó, eu desenhei, ó, à direita a função, à direita da raiz a função é positiva, à esquerda é negativa. Então, se a gente fizer um esquema para representar isso que não precisa do gráfico, vai ser visualmente muito importante. Esse esquema que a gente faz, eu chamo de esquema simplificado do estudo do sinal, o ESES. Então, como é que ele é feito? A gente faz uma linha, pensando que é a linha do eixo X, certo? Depois, nessa linha, a gente faz um tracinho riscando essa linha, né, um risquinho vertical, para indicar que essa reta está interseccionando o eixo X nesse valor. Bom, vou chamar de R de raiz, certo? Depois, em cima da linha, assim como eu fiz aqui no gráfico, basta colocar o sinal do y da função. Então, ó, nesse caso, em que a função é crescente, antes a função está abaixo do eixo x, então tem valores de y negativo, e depois ela está acima do eixo x e tem os valores de y positivo. Tá? E aqui, onde a gente corta, a gente indica que está interseccionando o eixo x, então é para quando y é zero. Então, esse é o esquema simplificado do estudo do sinal quando a função afim é crescente, ou seja, quando A é maior que zero. Tá? E aqui seria o estudo completo. Mas eu vou dar preferência ao ESES, porque a gente vai usar mais na prática para resolver outros problemas, né, envolvendo a função afim. O ESES vai ser muito mais útil. Tá? Mas tem que entender o que ele significa. Agora, quando a função é decrescente. Bom, assim como quando A é maior que zero, a função é crescente, aqui a função é decrescente quando é menor que zero. E isso é importantíssimo porque o sinal muda totalmente. Ó, aqui eu vou destacar a raiz da função. Certo? E vou fazer o estudo do sinal completo. Ó. Notem que antes da raiz, o gráfico está acima do x. Então, tem valores positivos. E depois da raiz, a reta está abaixo do eixo x. Então, assume valores negativos. Certo? Então, eu vou fazer o estudo completo do sinal e depois o ESES. Então, aqui, onde é que f de x é maior que zero? Onde é que ela está acima do eixo x? Antes da raiz, ou seja, para valores menores que a raiz. Ou, né, na forma de intervalo de menos infinito a raiz aberta. Onde é que f de x igual a zero? Bom, isso não muda. Quando x é igual à raiz. Lembrem lá do menos b sobre a, que nem precisa decorar. E o f de x é negativo, aqui, já que a função é decrescente, depois da raiz. Depois da raiz é para valores à direita, ou seja, valores maiores que a raiz. Então, para x maior que r. Ou na forma de intervalo, porque aqui é o estudo completo do sinal, da raiz aberta a mais infinito. E agora o ESES. O ESES é muito fácil. Ó, detectei que o A é negativo, é de função decrescente, e calculei a raiz. Então, vou fazer o traço representando o eixo X, que é uma linha horizontal. Depois, eu corto esse traço por uma linha vertical, indicando o valor da raiz. Claro que aqui eu botei genérico, só R, né? Mas quando a gente tiver uma função real, a gente vai ter um valor para colocar aqui. E vai lembrar que a função é decrescente. Olha só esses tracinhos que eu estou fazendo. Né? Aqui eu estou olhando o gráfico, pronto.
Mas quando eu não tiver o gráfico pronto, eu me lembro que a reta é decrescente, ó, e aí eu estou enxergando, ó, o que acontece antes da raiz, ó, tá acima. Então o sinal é positivo. E depois da raiz, ó, tá abaixo do eixo X, porque a gente não pode esquecer que esse traço horizontal representa o eixo X. Então depois da raiz está abaixo. Então aqui seriam valores negativos. Então esse é o êxito de quando a função é decrescente. Ó, aqui, terceiro caso, é quando a função é constante. Então, aqui, o A vai ser quando A for zero. A função é constante. Quer dizer que f de x é só igual a B, né? E, na verdade, olha só, f de x é igual a uma constante B. Então, em termos de sinal, é o sinal de B que vai definir o sinal da função. Pelo gráfico aqui, ó, observem que o eixo y está sendo interseccionado, a gente sabe que intersecciona no valor de b, acima da origem. Então, nesse caso do gráfico, o b é maior que zero. Bom, então, nesse caso que o b é maior que zero, a gente pode dizer que f de x é positivo sempre, ou seja, x pertencente a todos os reais. Aonde é que f de x é igual a zero? Notem que aqui, quando a função é constante, a reta é paralela ao eixo x e não intersecciona o eixo x. Então, aqui não tem x que f de x é igual a zero. Então, eu vou dizer que é quando o x pertence a vazio. E quando é que o f de x é negativo? Nunca também. Então, também vou indicar que o x pertence a vazio. Nesse caso, porque o b é positivo, como está aqui o gráfico da função. Ó, mas, na verdade, esse caso em que A igual a zero tem duas situações. Ó, porque a função constante podia estar abaixo do eixo x. Então, aqui, o valor de B seria negativo, né, onde o anterior é positivo. Também muda totalmente de figura. Ó, eu vou responder, para que valores de x, f de x é maior que zero? Se b é negativo, nunca. Então, x pertence a vazio. Onde é que f de x é igual a zero? Também nunca, porque não intersecciona o eixo x. A função constante tem o gráfico, uma reta paralela ao eixo x. Então, não tem onde interseccione o eixo x. E para que valores ela é negativa? Para todos os valores. Então, aqui é o x pertencente a R. Ah, e como fica o êxito? Lembram que o êxito a gente tem que fazer o traço representando o eixo x, um traço horizontal, e a gente corta esse traço por um tracinho vertical na raiz da função. Aqui que não tem, a gente não vai fazer. Por quê? Porque não intersecciona o eixo x. Então, e o sinal? Nesse caso em que o b é maior que zero, ela é sempre positiva. Então, a gente faz assim, só coloca mais em cima. Então, a gente está indicando que não tem raiz e que ela é totalmente positiva. E quando b é menor que zero? Também a gente vai fazer o traço horizontal, sem o traço vertical, porque não tem raiz. E dessa vez, para todo valor de x, o f de x é sempre negativo. Então, o êxito vai ficar assim. Certo? Claro que essas situações vão ser menos frequentes, né? Então, mais frequente vai ser quando a função for crescente ou decrescente. Então, agora a gente vai fazer exemplos para aplicar isso, né? Aqui, ó, f de x igual a 3x menos 4. Primeiro, o valor de a é igual a 3, ou seja, maior que zero. Então, a função é crescente. Lembrando, a função afim, nesse caso, é uma reta crescente. Ah, e a raiz? Ó, não precisa decorar aquela fórmula, como eu disse para vocês, do menos b sobre a. Ó, 3x menos 4 igual a zero e resolve. 3x igual a 4, x igual a 4 terços. Então, essa é a raiz. Então, notem que eu só pedi o êxito. Então, vou fazer a linha representando o eixo x, onde vai cortar a raiz, né, que é onde y é zero, na raiz que é 4 terços. E lembrando que a função é crescente, também não precisa decorar as situações anteriores. Ó. Vou fazer
um tracejado imaginando uma reta crescente passando por essa raiz. Ou então, antes, a reta estaria abaixo do eixo x, então os y negativos, e depois acima os y positivos. Pronto. O êxis está perfeitamente correto e pronto. Então, vejam, é fácil, certo? É bem fácil fazer o êxis. E agora, por último, f de x é 4 menos 8x. Agora, cuidado, né? Não é a ordem que determina quem é A e quem é B, e sim como é que estão essas constantes. Ó, o A é a constante que multiplica x. Então, aqui o A é menos 8, ou seja, negativo. A função afim é uma reta, então, decrescente. E a raiz? Vamos lá. Igual a zero e resolve. Então, vou passar o 8x que está subtraindo com a operação inversa do outro lado, somando, e passar o 8 dividindo. Então, x é igual a 4 sobre 8 ou 1 meio, né? Porque 8 é o dobro de 4. Então, a raiz é 1 meio. E como é que fica o êxis? Ó, faço a linha horizontal, corta na raiz, que agora o x é igual ao meio. Imagino o pontilhado agora, né, como uma reta decrescente passando pela raiz. Então, assim, a gente vê, ó, que antes da raiz a reta está para cima. Então, quando f de x é positivo ou y é positivo, e depois abaixo do eixo x, em que os y são negativos. Então, ó, esse tracejado, ó, pode apagar para não poluir muito o êxis, porque depois, onde a gente vai aplicar o êxis, é bom que não tenha muita poluição, que o êxis esteja bem, assim, o mínimo possível, tá? Então, já dou spoiler, no próximo vídeo a gente vai resolver inequações com expressões de primeiro grau, tipo função afim.